Vamos falar de teatro e de moda com o meu convidado, o Filipe Salgueiro, que já aqui está. Olá, Filipe, boa tarde. Olá. Tudo bem? Bem Tudo disposto? Bem. Tudo ótimo, sim, claro. Como é que é estar em Sesimbra? Já cá estás há umas horinhas, não é? Sim, olha, espetacular. Fui brindado por um tempo ótimo. É ainda verdade. para mais aqui com um estúdio maravilhoso, com uma vista maravilhosa, que inveja, não é? Trabalhar assim desta maneira. E realmente, tipo, estou aqui, vamos ver, não é? Vamos ver e vamos conversar um pouquinho claro. Depois das 4 da tarde sobre a tua carreira e tudo o que tu tens preparado por aí, porque há muitas novidades e os nossos ouvintes vão ficar a saber quase tudo, não é? Não é tudo, Não, mas não, quase tudo tudo. não. Há sempre coisas que não se divulgam. Mas olha, Filipe, vamos ouvir a música do Rui Drummond até às 4 da tarde, chama-se Medo, e depois então vamos à nossa conversa. Pode ser? Pode ser. Então até já. Até já. Sesimbra FM. Boa tarde. Boa tarde e boa quinta-feira, já com um minuto depois das 4. Estou por cá até às 8 e nos próximos minutos o destaque vai mesmo para a moda e para o teatro. Amantes de Fresco é a nova comédia romântica de Filipe Salgueiro, o ator e modelo português responsável pelo texto da peça, que junta em palco um elenco com atores conhecidos do grande público, é nosso convidado na Sesimbra FM. Mais uma vez, boa tarde, Filipe. Olá, boa tarde. Olha, primeiro de tudo, obrigada por estares aqui connosco, Obrigado. por teres acedido ao nosso convite para vir aqui ao nosso estúdio falar não só sobre a tua carreira como ator, como modelo, mas também sobre esta nova peça que vai estrear em breve, que vai andar por vários locais do país. Mas primeiro que tudo, e porque já sabes que vamos ter que falar desde o início de toda a tua carreira, eu quero saber se enverdar pela área artística era um sonho de criança. Não. Não? Não, quer dizer, eu acho que pensando um bocadinho nas coisas, lembro-me perfeitamente de me vestir com as roupas da minha mãe, do meu pai, do meu avô, e havia, por exemplo, no colégio onde eu andava, uma coisa que se chamava a arca das profissões, uma coisa assim. Nós fazíamos a mímica dessas mesmas profissões. Uhum. E agora pensando, talvez tenha um bocadinho a ver. Já Para havia essa ali altura, qualquer sim, coisinha, havia ali não é? qualquer coisa, sim. Mas não foi assim uma procura inicial que eu tenha dito, eu quero ser artista, ou quero ser ator, ou modelo, não Mas foi. já desde pequenino gostavas de teatro, de moda, de música? Assim, eu a nível de escola, eu fiz oficina de arte e depois fui para a Faculdade de Belas Artes, ou seja, tirei um curso de design que acabou por ficar mesmo pelo curso, não é? Mas pouco mais. Brincava um bocadinho com as coisas, com os colegas, fazíamos trabalhos de grupo, mas não seria talvez, e também não venho de uma família que se possa dizer que seja cultural, pronto. Sim. Não tenho ninguém que seja ator, talvez tenha uma tia que imitava muito bem o Hermano José, mais nada. Mas de resto não. Portanto, não é de família? Não é de família, mas depois acho que a situação em si proporcionou a sensibilidade para aí. E há coisa de alguns anos eu percebi mesmo que era por aqui que eu queria ir. E pronto, e cá estou. E olha, e como é que tudo começou? Tudo começou na participação desse tal concurso da marca de shampoos? Também sim. Também? Acabou por ser um bocadinho um conjunto de circunstâncias. Eu, por acaso, estava aí para a faculdade e estava a apanhar o comboio normal e, entretanto, houve alguém que parou o carro e veio ter comigo e era scouter da Central e disse-me, olha, por acaso já pensaste em ser modelo? E eu na altura até pensei que fosse outra coisa qualquer, tipo ligada assim a qualquer coisa pornográfica Pois, ou qualquer coisa. temos sempre esse receio, não é? A gente ouvimos as outras pessoas falarem disso, mas nunca pensamos que vai acontecer connosco, não é? E eu fiquei, ok, pronto, lá me disse que era o Tó Romano, da Agência Central Models, deu-me o cartão, eu marquei uma hora, lembro-me perfeitamente às 10h30 da manhã, do dia 14, e não fui. E não fui, eu pensei assim, agora vou lá e isto de certeza absoluta que é qualquer coisa estranha. Quer dizer, foste apanhado no meio da rua, marcaste uma hora e acabaste por não aparecer. Não fui, mas depois ligaram-me e estavam muito ofendidos por ficar à minha espera. E então eu disse, não, eu vou. Entretanto fui, e foi um conjunto de situações, além do concurso do Panteano, não é? Que eu fiquei em segundo lugar cá em Portugal. Não é bem em segundo lugar, havia duas situações nesse concurso. Havia o melhor cabelo, que não fui o que ganhei. Eu ganhei uma coisa que era o New Model Generation, que era o que fazia a representação lá fora. Sim. Eu e a Laura Galvão fomos representar lá fora Portugal. Eu fiquei em segundo lugar entre 53 países, que também foi uma situação engraçada. Não estava nada à espera e quase que era desclassificado, porque na altura eu lembro perfeitamente, estava no camarim a despir-me já e vejo uma data de assistentes de produção entrarem no meu camarim. Filipe Salgueiro, Portugal,
Portugal, onde é que está? Onde é que está? E eu assim, o que é que foi? Veste! E ainda fui com as calças a apertar para cima do palco, nem sabia o que é que se passava. Pois é que eu me apercebi e realmente, pronto, eu pensei assim, olha, que boa figura. Se a minha mãe tivesse a dizer assim, ai, meu rico filho, eu assim, mas pronto. Mas foi uma boa experiência, essa tua participação no concurso, tudo o que envolve um concurso desse género. Sim, eu acho que foi muito estranho, porque eu na altura, a final cá em Portugal foi no Pavilhão do Futuro da Expo, estava lá a nata da moda nacional e algumas pessoas também a nível internacional e o próprio diretor da minha agência em Paris, da Karen Models, e realmente foi aí que comecei-me a perceber que havia ali qualquer coisa. E como era ligado ao design e gosto da parte estética, foi por aí que eu me apaixonei um bocadinho pela moda e pelas imagens. E depois, a partir daí, acho que o fator do concurso, de ter ganho o concurso Pantene também ajudou um pouco, e ajudou, sim, depois de ser embaixador também Pantene, e depois o concurso da Bravo também acabou por me abrir várias portas. Ao fim e ao cabo, é quase como ir a uma feira de produtos, à filo, neste caso de modelos, e temos 53 agências do mundo todo, desde Hong Kong, desde a Austrália, etc. O que fez com que eu tivesse cerca de 12 agências espalhadas pelo mundo. E foi engraçado chegar a casa, os meus pais, ai, meu filho. Qual foi a reação dos teus Foi muito pais? estranho, porque eu chegar a casa e dizer, olha, vou entrar num concurso de cabelos Pantene, e o meu pai olhou logo para mim e disse, desculpa, tu vais acabar o teu curso, e acabou. Mas foi engraçado, porque depois eu mal ganhei, tinha cerca de 15 dias para viajar para Paris, e foi tipo, pronto, a partir daí foi uma constante normal. E depois eles apoiaram-te sempre? Sim. Sempre muito preocupados. Não venho de uma família com muitas posses, sou de uma família humilde, normal. E foi complicado, porque eu nunca tinha também viajado sozinho. Cheguei a passar temporadas fora sozinho, com a Diana Pereira e com os gêmeos, tipo, pronto. Acaba por ser também uma família diferente. Claro. E também me abriu um bocadinho os horizontes para outras coisas. Também te ajudou no teu crescimento? Sim, muito mesmo, a nível pessoal e a nível profissional, em todos os níveis. É por isso que eu digo, quem tem a possibilidade de arriscar, acho que é uma boa aposta. Olha, ainda falando dessa tua marcação com o Tó Romano, em que tu marcaste, não foste, e depois eles ligaram-te e depois tu apareceste, como é que foi essa primeira experiência? Foi muito estranha, porque para já entrei dentro de uma sala e tinha montes de rapazes e raparigas despidos, e era uma coisa muito estranha para mim, porque pronto, uma pessoa não está habituada, e de repente estou ali de boxers com uma data de gente, todos agarrados e torcidos no corpo, à espera que nos venham tipo gado para tirar as medidas e etc. Mas foi giro, foi mesmo muito giro, foi uma experiência espetacular, até porque quando viajámos para Paris, depois na fase seguinte, já lá em Paris, eu conheci os concorrentes dos outros países e ganhei o prémio de modelo simpatia. Pronto, os portugueses fazem sempre aquela figura interessante, não é? De falar com os chineses e com os árabes e com toda a gente. Pronto, fiz um bocado ali o papel, não é, de ligação entre as pessoas, e há pessoas da altura que eu ainda falo. Por exemplo, a Miss Índia, que na altura ganhou a Miss Índia, eu ainda tenho contacto com ela, e há algumas outras pessoas, por exemplo, o Matthew White também era o concorrente da Austrália. Algumas pessoas eu ainda mantenho contacto desde essa altura, e já foi na altura do Jurassic Park, por isso. Já foi há 500 anos atrás. 500 anos atrás. Olha, entraste no mundo da moda e depois as coisas foram-se proporcionando e tudo foi correndo bem, não é? Sim. Aliás, eu dei um pezinho na representação e estava com muito receio e não queria mesmo, até porque eu a nível de moda estava a funcionar muito bem. Eu fiz N campanhas para todas as marcas possíveis e imaginárias, até para fora. Pronto, e ganhava bem. Se não tivesse a fazer esse trabalho, teria que fazer outro qualquer, porque tinha que pagar a minha escola e tinha que fazer essas coisas. Porque ias conciliando tudo com o teu curso ainda nessa Tentava, altura? era muito estranho, porque eu cheguei a ir a uma aula de fotografia e a professora olhar para mim e disse assim, eu não o conheço, você nunca veio às minhas aulas. Mas pronto, que é chato, é muito complicado, mas depois acabava por ter uns colegas porreiros que me ajudavam e mandavam os apontamentos e etc. E consegui bem organizar minimamente as coisas. Também cheguei à conclusão que tirei o curso, talvez, ajuda-me noutras coisas, mas a nível profissional não me via, se calhar, num gabinete a trabalhar, não. Olha, a nível da moda há a vertente de passarela, não é? Sim. E há a vertente de modelo fotográfico. Exatamente. Queres explicar quais são as principais diferenças? É assim, atualmente quer-se pessoas completas. Já não há aquela distinção, às vezes, que diz, eu sou modelo fotográfico, eu sou modelo de passarela.
não há muito essa distinção. Hoje em dia, cada vez se pretende mais que o modelo seja de passarela, seja de fotografia, que saiba falar, que tenha cérebro, pronto, porque isso transparece para as pessoas. Hoje em dia, uma pessoa bonita não é só a nível de traços clássicos, tem a ver principalmente com a atitude das pessoas. E vemos às vezes pessoas que até têm partes e fisionomias diferentes, o nariz maior, ou as orelhas, sim. E é exatamente isso que os distingue das outras pessoas. Agora, em termos de características que pudessem definir as duas situações, pronto, a nível de passarela, é evidente que se pretende pessoas muito altas, no caso dos rapazes sempre acima de 1,80 m, que tenham corpos esguios, principalmente agora que estamos a ver aquela magreza mais... que lembra um bocadinho a adolescência, e as miúdas também a mesma coisa. Modelos fotográficos acaba por ser pessoas que podem ser ligeiramente mais baixas, até convém que tenham algumas formas, porque, por exemplo, os tamanhos de confecção não são exatamente os mesmos tamanhos que nós vemos na passarela. E aquilo que às vezes acontece, há muitos rapazes que chegam para fazer um fitting e não têm aquilo que eles chamam o colo, ou não têm o peito para preencher num casaco clássico, ou o colo por causa das calças com pinças ou clássicas. Todos esses pequenos pormenores passam um bocadinho à margem daquilo que é moda, mesmo moda, porque depois a moda temos a parte comercial e temos a moda propriamente dita. Mas atualmente já é mais fácil de conciliar a moda fotográfica e a moda de passarela. Sim. Mais fácil. Aliás, hoje em dia, a nível fotográfico e a nível de campanhas, ganha-se muito mais do que nos outros certames. Então, a nível nacional, a moda, infelizmente, passa por uma altura, como sempre, acho eu, um bocadinho infeliz, pronto. Mas já se vê muita gente, sangue novo, com umas ideias e de uma forma lá fora vista de outra maneira. E tem evoluído de uma forma positiva, no teu entender? Sim, não. Pronto, é aquela... Tem sempre a parte negativa também, não é? Eu, por exemplo, gosto muito de designers e apoio alguns que são mais urbanos, que fazem moda mais vestível, mas que têm sempre um edgezinho, uma margem de diferença. E depois há pessoas muito conceptuais que eu adoro, as pessoas que são experimentalistas, por exemplo, não querendo citar ninguém a fazer publicidade a marcas, mas, por exemplo, já vemos grandes campanhas, até mesmo de televisivas, a mostrarem a roupa desses criadores. Há uma marca que é o Urso Tigre, e a Sónia Balacoque faz uma campanha muito conhecida de telemóvel, não sei se posso dizer ou não, mas pronto, é melhor não. Que ela dispara e faz assim uma linha às cores, acho que as pessoas estão a ver qual é. E o que ela tem vestido é dessa marca, ou seja, acaba por as pessoas mais novas neste momento ter uma visão diferente dos autores portugueses. Mas acho que também se passa o mesmo pela música, pelas outras áreas. Muito bem. Deixando agora um bocadinho a moda de parte, vamos entrar na representação. Sim, vamos. Como é que tu chegaste à representação? Então, eu era modelo, não é? Estava a fazer o... Há sempre aquela ideia de que os modelos conseguem sempre mais facilmente entrar no mundo da representação. É verdade isso ou não? É verdade. Isto porquê? Porque a nível nacional não existe, por exemplo, atores ou uma agência ou pessoas que se especializem mesmo em atores que sejam telegénicos e fotogénicos. Temos uma franja muito pequenina de pessoas que estão orientadas para aí. E é pena, porque se calhar devia ser um mercado que poderiam investir. Ser mais explorado, até porque cada vez mais vemos atores a fazer campanhas e a ser imagem de marcas, e acho que faz todo o sentido. Que é mais o território neste momento em que eu estou. Eu acho que cheguei ao ponto de fazer tudo, e depois também tenho uma parte de mim que é... Oi, o microfone. Acabo por... quando faço as coisas, depois gosto de passar para a próxima coisa, o próximo desafio. A nível de representação, também foi muito por acaso. Eu estava a fazer a minha carreira normal e, entretanto, chegou-me o casting dos Morangos com Açúcar. Eu, na altura, não queria fazer. Não sei porquê. Sim, também é estranho, mas é verdade. Porque tinha aquele receio de que, se me tornasse demasiado comercial e demasiado televisivo, poderia perder outras coisas
que já tinham conquistado até ali. Mas, por exemplo, ser ator, já tinhas pensado nisso alguma vez? Já tinha passado pela tua ideia? Vendo assim para trás, algumas campanhas que eu fiz já eram supostas interpretações de personagens. Eu lembro, por exemplo, de um anúncio que eu fiz que foi muito engraçado, com o realizador Carol Canton, que basicamente ele me contratou para fazer aquele anúncio e ele disse-me: está aqui a câmara, está aqui uma garrafa, e agora eu tive 2 horas a fazer disparates. Foi mesmo exatamente isto, e só tinha uma fala. E pronto, e depois saiu aquela bela coisa. Mas isso dava-me muito gozo. E então comecei por aí. Fui ao casting com uma pessoa que entretanto também já faleceu já há algum tempo, que era que fazia a personagem de Dino. Eu fiz o casting para essa personagem e na altura a produção escreveu uma nova produção, não, os guionistas fizeram um papel novo, o Luís Alvarenga, porque eles queriam fazer uns morangos com açúcar sem vilões, era tudo muito cor-de-rosa, mas eles chegaram à conclusão que faltava ali qualquer coisa. E tu acabaste por ser o vilão. E convidaram-me para fazer o vilão. E eu achei imensa piada, porque ainda para mais ia filmar em Londres, ia ter que lá ficar, e eu comecei a ver a coisa de outra maneira, e pensei, não, vou ter que fazer isto. Foi engraçado. E tínhamos era um regime frenético de gravações, né? Tipo, não estava nada habituado. Foi fácil a adaptação? Ao início foi um bocadinho complicado. Tive uma direção maravilhosa da Maria Henrique, que neste momento é para mim, assim como outros atores e outras atrizes, uma referência nacional, e é fantástico como é que na idade dela ela consegue manter personagens durante tanto tempo, isto devido à capacidade também física, porque acaba por ser um desgaste muito grande para um ator aguentar uma personagem durante meses e meses de gravações. E basicamente foi um bocadinho por aí. E a preparação para a tua personagem? Porque o Luís Alvarenga, se bem que eu me lembro, era um rapazinho que batia nas meninas, não era? Verdade. Foi engraçado porque aqui há algum tempo fizeram uma votação para saber quem é que era o mais bonzinho, quem é que era o mais estudioso, o mau. Pronto, eu ganhei o pior vilão no sentido em que os meninos tinham medo de mim, mas pronto. Mas deu-me muito gozo porque eu tive que aprender como é que se lutava, como é que, às vezes em que eu lhe bate, eu é que saía agredido, ficava com as mãos com sangue, ou ficava com os joelhos, pronto. E acabava por ser uma tensão muito grande para mim que não estava habituado. Saía mesmo revoltado às vezes de filmar ou a vibrar com a própria personagem. Mas foi engraçado porque é uma personagem que não tem nada a ver comigo. Acho que não, pronto. E depois, entretanto, a APAV... E na altura, quando as pessoas se encontravam na rua, diziam-te coisas feias? Sim. É? Eu ao princípio dizia, não, isto ninguém se vai meter comigo alguma vez. Isso é tudo conversa, as pessoas vêm ter connosco, é verdade. Eu chegava ao ponto, agora já não tanto, mas chegava ao ponto de, por exemplo, se fosse ao cinema, ter que entrar com a luz fechada. Para não te reconhecerem. Sim. Para não ir ao supermercado às vezes era complicado. E como é que consegues gerir isso tudo? Eu acho com muita naturalidade, porque eu, como vim da moda e comecei devagar, não tive aquele sucesso às vezes meteórico que outras pessoas têm. Não me iludi em demasia com isso, e acho que muitas das vezes, até com outros colegas meus dos morangos com açúcar, de repente deparam-se com uma realidade tão diferente e que toda a gente diz que eles são fantásticos e não há ninguém que diga mal, e acabam por aquilo interiorizar e transformam as pessoas com um gênio um bocadinho diferente. No meu caso não, eu achava aquilo engraçado e tentei dar ao máximo atenção a todas as pessoas, e tenho imensos fãs que ainda tenho desde essa altura. E foi uma boa época. Encaraste bem o facto de começares a ser figura pública? Sim. Não acho que seja assim. Acho que não tenho aquela conotação errada de figura pública que outras pessoas têm. És o mesmo Filipe que sempre foste? Ou alguma coisa mudou em ti? Sim, mudou, sim. O que é que tu achas que mudou? Por essa exposição, sim. A minha constatação que estou a ser observado e sou eventualmente, se calhar, modelo para algumas pessoas que possam querer até mesmo enverdar por esta profissão. Sou completamente... tenho um espírito muito aberto e não tenho nada contra, cada um tem a sua postura, mas acho que quando temos uma posição pública poderemos e acho que devemos utilizá-la de alguma forma para a sociedade em si. E
acho que nesse aspecto, até mesmo se não fosse público, acho que ou faria algum voluntariado ou qualquer coisa dentro. E a nível de género. Privacidade? Porque a pessoa deixa de ter aquela privacidade que tinha antes, não é? É muito complicado, sim. É complicado porque às vezes queremos estar à vontade até mesmo com alguém. Exato. E de repente olhamos assim pelo canto do ombro e alguém está com um telemóvel ou apontado para nós. Mas lidas bem com isso atualmente? Sim, lido, sim. Tento-me abstrair ao máximo, não me incomoda. Até porque as pessoas, os portugueses, são simpáticos. Não temos às vezes só há um esterismo engraçado, pronto, é engraçado. Mas não há assim uma atitude exagerada de ultrapassar o limite, acho eu. E depois podemos sempre fugir, não é? Claro. E por acaso, anteontem, estive nos Pastéis de Belém e teve que ser qualquer coisa assim do género, tipo... Tiveste que sair de saída fininho? de emergência, teve que sair de fininho. Foi? Foi engraçado. Olha, começaste então nos morangos com açúcar, foi uma boa experiência, já percebi, não é? Mas passaste também pela Floribela. Sim. Como é que foi também essa participação? Foi estranha, porque eu na altura quando fiz os morangos era engraçado porque eu e a Rita Pereira éramos patrocinados por uma marca muito, muito grande e conceituada, e depois quando saí dos morangos fizeram-me o convite da Floribela, e em vez de ser patrocinado por uma marca X para gente jovem, tinha depois uma marca Y, mas para crianças. Então era um registro completamente diferente. Mas também foi uma aprendizagem muito boa, porque abriu-me também espaço para fazer uma coisa mais fantasiosa, uma personagem que, basicamente, eu era primo do ator principal. Eu vinha lá do país de onde eles viviam. Era conde. Apresentava-me sempre de capa e espada, que era uma coisa super engraçada. E acabou por ser um registro engraçado. Claro que eu, hoje em dia não será aquilo que eu diga que seja representativo na minha carreira, mas é uma fase que não digo que não me orgulho ou que não tenha sido um investimento de minha parte e das outras pessoas, não é? Porque acabei por receber muita formação também daí. E foi sendo fácil conciliares a moda com a representação? Sim, é claro que há uma altura em que nós temos que nos decidir, não é? A carne é peixe, ou agradar gregos e a troianos, pronto. E se tivesses que escolher... Se tivesse que escolher neste momento, claro que seria a representação, sem dúvida. Deixavas Eu acho a moda que, para trás. sim, eu acho que a parte da moda que me atrai, que me sempre atraiu, foi vestir outras personagens. Tudo o que era mais estranho, vestidos para vestir, coisas esquisitas, cabelos estranhos, era o que eu achava mais piada, porque quase que fazia com que eu interpretasse uma outra pessoa. E talvez daí eu me ter apaixonado tanto pela representação e principalmente pelo teatro. É giro fazer televisão, é giro fazer outro tipo de registros, mas teatro é muito interessante porque nós chegamos ao ponto de ver exatamente aquela pessoa. E é giro, isso é muito giro. E como é que foi a tua primeira experiência em teatro? Foi coisas muito pequeninas. A minha maior experiência foi relativamente há uns 2 anos, quando fiz o remake do A Petróleo no Beato, que foi uma peça muito conhecida nos anos 80. E tive o prazer de partilhar o palco com aqueles nomes grandes, tipo Noémia Costa, que é a minha madrinha de palco, a quem eu devo também muita experiência que me foi passada por essas pessoas que nós chamamos as divas antigas, não é? E foi mesmo muito interessante porque, como fizemos turnê por Portugal, fomos a sítios que normalmente o teatro não vai. Fomos muito acarinhados e muito bem recebidos pelas pessoas, e vemos que quando há aquela coisa, os portugueses não vão ao teatro, não, acho que tem a ver principalmente aproximar os registros às pessoas indicadas. Ainda há muito aquela noção que o teatro é elitista ou é muito erudito, e acho que isso não é verdade. Pronto, temos essa margem de pessoas, mas temos uma margem muito grande de pessoas que gostam de teatro comercial. Não há, se calhar, às vezes, resposta para essas situações. Agora, digo ao Sr. Ministro, não é? Talvez deva investir mais nesse setor, porque acaba por ser o dinheiro dos contribuintes que aqui funciona. E investir em coisas que, para ter sucesso, acho que era de valor. Olha, e a nível de interpretação, preferes então atualmente o teatro à televisão? Sim, é diferente, porque, por exemplo, em televisão, nós tanto neste momento estamos no dia 17, como de repente, passado umas horas, estamos no dia 23, e andamos sempre a correr e a trocar de roupa e registros.
Em teatro, não. Nós vemos uma construção de X cenas, não é? E há uma mutação da própria personagem e há um receber do público uma reação. Aí faz toda a diferença logo desde o início, não é? Sim. Sentir o apoio do público que está a assistir. E pelo que possa parecer, comédia é daquelas coisas mais difíceis de fazer. Porque eu já tive a sensação de que eu andei nervosíssimo a fazer o meu papel até ao dia da estreia. E ouvir as primeiras gargalhadas foi tipo... Está a correr bem. Está a correr bem. Pronto, brilhante. Próximo dia. E houve dias às vezes que aquela piada em que toda a gente ri, as pessoas não riem. E a gente fica, então mas não riram porquê? Mas o que é que eu fiz de mal? Então mas o que é que se passa aqui? E é engraçado, porque em drama nós podemos sempre exagerar e... coisa lá, algumas pessoas que choram e nós gerimos a coisa de forma diferente. Aqui não, de comédia às vezes também é muito, se temos o teatro cheio ou não temos, se eventualmente há uma senhora de idade que até se ri de uma forma mais engraçada, toda a gente se ri, mas tive muita sorte porque esta comédia brilhantemente escrita pelo Raul Solnado foi um sucesso nos anos 80 e fizeram um seriado e tudo, e eu tive a árdua tarefa de fazer o papel do Carlos Cunha fez nos anos 80 e tive também a possibilidade de poder receber do Carlos Cunha indicações, ou seja, acho que se fizesse um mau trabalho seria muito mau. E pronto, e quando acabou fica sempre o bicho, agora que venha ao próximo, não é? E comecei cada vez mais a pôr a moda de lado. Por exemplo, fiz há pouco tempo o Black Fashion Week, que já esteve por vários sítios do mundo e esteve cá em Lisboa há relativamente pouco tempo. E faço sempre que trabalhos pontuais, não é? Não pões completamente de parte, vais apostando. Mas, por exemplo, semanas de moda e essas coisas já não invisto como outros manequins em Portugal que saem, por exemplo, X de meses para fora. Não, se tiver uma campanha, se tiver outra coisa para fazer, isso eu faço. Olha, mas pelo que eu estive a ver no teu currículo, deixa-me cá aqui confirmar, na minha cábula, tu tens também aí qualquer coisa que tem a ver com o filme, não é? Sim. Trabalhaste com o Peter Weber, exatamente, não é? Sim. No filme Emily, queres-nos contar essa experiência? Também foi muito por acaso. É tudo por acaso, é engraçado. Eu próprio digo, tenho um anjinho lá em cima que me cuida. Foi porque o Peter Weber estava a passar férias cá em Portugal. E entretanto a atriz que fazia de Emily é uma atriz brasileira e vieram a Portugal passar umas férias e entretanto por coincidência falaram com umas pessoas, quem tratava da parte de atores da minha agência, tens que conhecer este miúdo e não sei o quê, e entretanto fui ao hotel onde eles estavam, ele pegou numa câmara normal, vamos fazer um teste e não sei o quê, faz isto, faz aquilo, faz o outro. Eu, pronto, tudo bem. Pensei assim, pronto, ele agora vai-me dar um pontapé e nunca mais o vejo. Gostei muito de falar com o senhor, falámos do filme que teve nomeado para os Oscars, ele na altura, pronto, até me deu uma cópia assinada e pronto, tudo muito bem. Passado mais ou menos 3 semanas, a minha agente liga-me, olha, tens que vir cá porque temos que falar, uma coisa séria. Eu pensei, vou-me mandar para a rua. Não, estou a brincar. E foi então que eles, olha, tens um convite para fazer um casting para uma personagem de um filme do Peter Weber. E eu, e o quê? E lá fui eu fazer o casting, cheio de medo, com atores assim mais conhecidos, não é? Que a gente estamos habituados a ver na Fox e noutras coisas. Estão assim muito longe. Estão assim muito longe. E entretanto fiquei. E foi uma experiência muito engraçada e que não tem nada a ver com o que nós fazemos. É tudo muito mais liberto. Não é... Eu às vezes faço a comparação com as maquilhadoras. Por exemplo, as maquilhadoras em Portugal fazem uma pré-base, fazem o tratamento da pele, a pré-base, a base, nananana, chega a um ponto que parecemos uns bonecos. Pronto. Lá vamos nós a correr para a casa de banho tirar para parecermos mais normais. E em Portugal as coisas ainda se fazem muito assim à antiga. E é muito engraçado ver um realizador como o Peter Weber pegar numa câmara, espetá-la em cima dos ombros e andar a brincar com a câmara para um lado e para o outro e agora façam para ali, agora vão correr, não sei, e então isso dá-nos uma margem uma experiência a nível de improvisação e de liberdade também, muito interessante. Estamos constantemente ainda a viver a personagem. Nós filmámos num quarto de hotel que era muito semelhante, assim com uma vista maravilhosa como este estúdio, com um sol brutal, e nós estávamos na cama, eu e a atriz. Não é que eu não diga que faça nu, mas se for necessário para uma determinada situação,
não me importo fazer, e foi com muita naturalidade que o fizemos, e achei muito interessante a experiência. Claro que não será todos os dias que nos aparece um Peter Weber. E foi a tua única experiência em cinema? Em cinema, sim. Foi muito interessante porque depois houve um cantor inglês, o Stephen Fratwell, fez com ela uma curta, que fez a banda sonora. Sim. E o CD, o single, estava à venda pelo mundo, e vinha a mini ou a curta no DVD. Foi junto muito interessante. DVD. E estamos Sim. a falar numa altura em que, pronto, não havia aquelas coisas como há agora os MP3 e aquelas, pronto... Outros tempos, velhos tempos, pronto, como eu costumo agora dizer. É tudo digital, não é? Exatamente. Olha, em relação aqui ao teu currículo, há assim alguma coisa que queiras destacar, que mais gostasses de fazer, que gostasses de dar mais algum realce antes de passarmos então para a tua nova comédia que vais estrear Olha, em em breve? moda, houve uma pessoa que me marcou, duas pessoas que me marcaram muito, foi o Brian McCarthy, que foi um modelo inglês que fez tudo pelo mundo todo, e que se estabeleceu cá em Portugal e que deu formação aos tops, que se pode chamar em Portugal, as Sofias Aparícios, as Naimas, essas pessoas todas, que foi meu professor também. Que é uma excelente pessoa e muito, muito humilde. E outra pessoa que também me marcou, na altura em que estive em Paris, que foi o meu mentor, que foi uma pessoa que nós estamos habituados agora a ver no American Next Top Model, Sim. que é o Miss J, que normalmente é quem dá a formação às Miss Universo. Ele calça os sapatos de salto alto, é assim um negão muito grande, pai, com 1,90 m, e que é uma pessoa super, super acessível. E foi extraordinário, porque, por exemplo, foi através dele que eu conheci uma pessoa que eu gosto muito, que é a Kylie Minogue. Pôs-me a falar com ela ao telefone, marcámos um chá e etc. Se não fosse por estas coisas, era impossível de ter acesso a isto. A ter, por exemplo, desfilado no Moulin Rouge, a ter conhecido os bastidores do Moulin Rouge, que são minúsculos. Foste também conseguindo realizar alguns dos teus sonhos, não é? Exatamente. A nível de representação, claro que sim, os Morangos com Açúcar foi uma rampa de lançamento, sim. Não posso dizer que não. E tenho mesmo muita pena que não seja um registro que continue, de alguma forma, mas acredito que eles, a dada altura, devem de revitalizar de novo, porque é uma escola, os jovens são atirados de certa forma para ali e têm que se desenrascar também e têm que crescer rapidamente. Isso aconteceu contigo, sentiste isso? Sim. Nós não estamos, preparam-nos, mas não estamos mesmo preparados, porque estamos a falar de 14 horas, 12, 14 horas se calhar diárias de gravações. Tem que haver a nível mental uma disciplina muito grande, porque lá está, agora é o dia 7 e depois é o dia 18 e depois é o 23 e agora estás a rir e depois já não estás, depois estás danado e depois andas à porrada e depois levas porrada e chegas a um ponto, sais dali a um turbilhão de emoções, já dizes, eu tenho que chegar à cama e tenho que dormir. Exato. E amanhã às 6 tenho que estar. Se calhar as pessoas que depois estão a assistir em casa não têm noção nada disso, não é? Há muito aquela consciência em Portugal, penso eu, que eu quero ser ator, as pessoas não têm noção. Eu acho que as pessoas querem ser famosas. Acho que há muito aquela necessidade de os famosos é que têm dinheiro, os famosos é que têm uma boa vida. Ser ator implica disciplina, implica muita entrega e implica brincar connosco próprios, e isso a pessoa tem que estar preparada também psicologicamente para enfrentar esses desafios. E tu conseguiste interiorizar tudo isso ao longo da tua Ainda carreira estou até agora? A interiorizar. Estamos sempre a aprender, não é? Sim, como eu costumo dizer. É verdade. Mas enquanto, por exemplo, um arquiteto faz uma planta de uma casa e vai crescendo e vê os alicerces e vê a casa finalizada, nós, quando estamos em processo de criar a personagem, muitas das vezes a casa já está quase pronta e a gente diz, a casa está torta, vai ter que ser demolida, vamos embora, outro registro. Mas é giro, eu acho isso muito, muito Atualmente, se olhasses para trás, não te vias a fazer outra coisa? Eu acho que não. Não? Não há assim nada que eu diga. És uma pessoa feliz e realizada? Sim, a esse nível sim. E o que eu gosto mais é a parte experimental de tudo. Tudo que tenha um ar... é quase como fazer um bolo. A minha avó fazer um bolo que fica assim meio torto, e depois ver um daqueles bolos tipo cupcakes todos bonitos que são de plástico. Eu gosto muito mais daquele outro mais tradicional e assim mais fajuto, só que sabe de outra maneira, e eu acho que isso é a parte gira desta profissão. E tens tido sempre apoio da tua família, sempre, dos teus amigos, têm-te sempre sim. acompanhado, não é? Sim. E incentivam-te também? Inicialmente os meus pais estavam muito
Receosos. Sim. Acho que é Acho normal. que é normal, sim. Depois, sim. E é um orgulho muito grande de ver depois os olhos a brilhar da minha mãe ou do meu pai. Acho que paga tudo. Acho que não há assim nada que eu não fizesse por eles. São mesmo o núcleo daquilo que me faz avançar. E eu acho que isso também é muito importante, a base familiar das pessoas. Cada vez estamos a perder mais isso, não é? E é pena. Mas a nível de representação talvez é o alimento da alma neste momento. Não vejo mais nada a não ser representar, não. Olha, e estás aqui hoje exatamente porque vais estrear uma peça nova. Pois uma bem. comédia romântica. Sim. Que se chama Amantes de Fresco. É isso mesmo. Então, queres primeiro explicar como é que surgiu a ideia Dos amantes. Porque, pelo que eu estive a ver e a pesquisar, é baseado numa história verídica, não é? Em O várias. texto é teu. O texto é meu, O sim. texto é teu. Então, conta-nos lá qualquer coisinha. Vá. Isto foi complicado porque durante um tempo, amigos meus começaram-me a picar, de certa forma. Ai, porque é que não fazes uma coisa tua? Ai, porque é que não fazes uma coisa tua? E faz. A Vitória Sousa, que é uma das atrizes que entra na minha peça, acho que todos os dias me dizia aquilo. Eu comecei a interiorizar aquilo e pensei assim, era giro vou fazer uma comédia pequenina, uma coisa assim simples, fácil, para experimentar. Vou convidar esta pessoa para escrever, aquela para não sei o quê, aquela para não sei o que mais. E, entretanto, falei com o Carronha, que escreve muito bem para a revista, tem um registro muito interessante. E as indicações que eu lhe dei, assim, olha, tudo o que me estás a dizer, porque é que não escreves tu? Escreve tu. Se precisares de ajuda, depois dás-me para eu ler. E eu, agora vou escrever. Eu dou imensos erros ortográficos e eu não sei, eu estou muito nervoso. E comecei a escrever. Demorei para aí 2, 3 meses a escrever e reescrever e foi um processo muito engraçado porque realmente eu via as personagens na minha cabeça e tinha aquela noção como é que se chamavam e às vezes amigos meus e outras pessoas que diziam alguma coisa eu registava. Estava sempre ligado e era um processo engraçado. Inclusive, até para certas personagens, passar tempo com outras pessoas que não eram do meu meio para ver alguns trejeitos que essas pessoas também tinham. E foi um processo muito, muito interessante. Depois, passar de papel para a realidade também foi um processo engraçado. Lá está. E é um desafio, exatamente, não é? Porque eu já percebi que tu gostas de desafios. Sim. Portanto, foram 2 desafios. O primeiro era escrever a peça e depois passar para... Exatamente. Eu depois também tenho uma parte interessante da minha vida. Eu já tive uma empresa, já tive 2 bares, também assim conceptuais, já trabalhei com realizadores de cinema, já fiz também a escolha de ator, já fiz muita coisa. E eu acho que isso me deu base para aguentar esta situação e perceber a gestão das coisas. Sim. E principalmente focalizar naquilo que eu pretendia, não me deixar assim ir por outros caminhos. E depois, basicamente, comecei a falar com algumas pessoas, alguns atores de quem eu gosto. Mas como é que fizeste a escolha dos atores? Inicialmente, o primeiro elenco foi por convite, pessoas que eu gosto de trabalhar. O primeiro elenco foi assim, e depois eu pensei assim, não, eu vou abrir um casting para pessoas que queiram vir. Abri um casting e o meu espanto de ter pessoas extraordinárias, imensos atores. Houve muita gente a participar nesse casting? Sim, muita gente. E dentro desse casting selecionei aqueles que eu acharia mais importantes. Eu convidei um encenador amigo meu, que também é um jovem encenador, que é o Ricardo Figueira, para me ajudar na parte da encenação, até para eu não cometer erros. E apesar que a peça é um lugar incomum, que esteve também a fazer a seleção comigo, houve muita gente, mesmo muito boa, no casting e até muita gente conhecida. E eu acho que é engraçado porque as pessoas que foram ao casting são as pessoas que eu via de certa forma vestir estas personagens. Por isso o novo elenco depois daquele primeiro foi o elenco polido da primeira escolha. Ou seja, acho que está um núcleo de atores mesmo muito bom. Temos caras conhecidas do grande público, temos algumas que não são tão conhecidas, mas que já têm registros mesmo muito bons, e uma qualidade muito grande, e aquilo que eu chamo um teatro mais moderno, mais livre, não tão preso a coisas antigas. E eu queria principalmente isso, era um sangue novo, que não é assim tão novo, mas que respirasse, se calhar, uma imagem, uma linguagem mais moderna. Temos com certeza o elenco ideal para a peça que tu escreveste. Sim. Amantes de Fresco. Sim. Queres explicar um pouquinho
Da história, aquilo que tu puderes. A gente tem mantido em segredo, mas eu posso mais explicar. ou menos, Só assim. Então é assim, Amantes de Fresco fala principalmente de relações conjugais e extraconjugais, que é o prato do dia. Sim. Todas as personagens são pessoas que nós conhecemos do nosso dia. Seja a nossa vizinha, seja se calhar algum colega de trabalho, seja desde a senhora que vende jornais ali no café, ou pronto, uma catrefada de vamos personagens. conseguir identificar todas as pessoas que vão estar em cima do palco, Sim. Se não se chama Sónia, chama-se Paula, se não é Paula, chama-se Cristina, pronto. E o engraçado foi exatamente elaborar essas personagens nesse sentido. Que as pessoas dissessem, eu conheço esta pessoa, não parece não sei quem. É exatamente esta parte que seria interessante. Depois, tentar fazer uma linguagem mesmo muito moderna e o mais inovadora possível. E quando eu digo moderna, não falo extravagante, falo contemporânea, um registro contemporâneo. E procurar pessoas que também não fossem um lugar comum. Por exemplo, desde os figurinos, falar com pessoas que neste caso seria mais fácil para mim a nível de moda, que fazem coisas para moda e que trabalham em cinema, e em teatro normalmente não se fazem coisas muito complexas, porque as pessoas, como estão longe, não têm percepção do pormenor. Desde os figurinos, dos cenários, de música. Vai ser uma peça que tem banda sonora, que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas a ver, que normalmente existe nos filmes, não é muito normal. Em teatro não. Entre outras coisas, pronto, até mesmo a nível de caracterização, que não é uma coisa que vemos também em teatro, vemos mais em cinema, e toda essa plástica televisiva e, não é, em termos de cinema, passar para teatro, que os brasileiros fazem muito bem, que nós não fazemos assim tão bem, não é? Acaba mas por começar a fazer, eu acho que faz todo o sentido. Eu acho que é isso que faz falta também para que a camada mais jovem venha ao teatro. E eu acho que é o fenómeno, por exemplo, do stand-up comedy em Portugal existe tanto porque não há uma franja de teatro de comédia. Há aquela comédia que nós achamos que é a revista, que o Sr. Filipe Laféria faz muito bem, que outras pessoas que o fazem brilhantemente, e depois temos outro tipo de comédia também, Maria Rueff, sim, mas em teatro é um tipo de comédia ao qual os portugueses ainda não estão muito habituados, não é? Comédia romântica, aquela alta comédia, e é um bocadinho por aí, é uma comédia polida, e espero que as pessoas gostem. Olha, e a nível do elenco, podes adiantar já alguns nomes? Sim, ou não? Posso. Podes então, adiantar? É assim, os atores que estão comigo, tenho a Liliana Fonseca, que é uma atriz brilhante, foi escolhida no casting. Liliana, quando fez o casting, fez uma das peças que eu mais gosto, que é Os Crimes, e foi fenomenal. E eu disse lá, esta mulher tem que trabalhar connosco. À vez o Sr. Filipe Laféria disse, esta rapariga é linda, traga lá ela para aqui. Não, mas realmente é mesmo brilhante. O Luís Garcia, que é um rapazinho que as meninas conhecem dos Morangos com Açúcar, fez parte do elenco principal dos Morangos com Açúcar, é aquele rapazinho loirinho que faz um brilhante papel também. Faz de russo nesta peça, mas não vou contar muito mais porque depois também tira a piada. Claro. Tem a Joana Vieira, que a Joana Vieira, então, em termos de novelas televisivas, fez uma carrada delas, além dos Morangos com Açúcar, o I Love It, está a passar o Ele e Ela também entra, o Remédio Santo, o Tu e Eu, pronto. Neste caso também é a minha colega, porque também é modelo. A Mafalda Marafusta e a Soraya Lopes são duas meninas recém-licenciadas, que já fizeram algumas peças, um bocadinho daquelas peças mais experimentais, mais diferentes, porque esta peça que eu escrevi também é muito física e eu queria pessoas que não tivessem problemas de contacto físico. E achei muito engraçado o casting que elas também fizeram, porque foram muito, além de expressivas, foram muito flexíveis a nível de corpo, e chamou-me a atenção esse fator, e destaco aqui o brilhante papel da Soraya Lopes, que eu acho que as pessoas vão adorar, que é a nossa Verónica Kasparov, que também é russa, que é a irmã ali do nosso amigo Luís Garcia. O Rodrigo Gaspar é um jovem ator que está habituado a fazer teatro musical,
é um rapaz que tem mesmo muito talento a nível, vejo perfeitamente o Rodrigo em revista, o teatro musical, ele já fez o Grease, fez esse tipo de peças, normalmente teatro musical mais conhecido, é o nosso caloiro, a gente chama-lhe sempre o caloiro, e é mesmo muito esforçado, e eu chamo-lhe o puto, pronto, porque ao pé de mim. O João Frisa é uma pessoa que as pessoas conhecem do La Féria, faz teatro musical, teve a fazer o Melhor de La Féria, o Peter Pan, pronto, todos esses teatros musicais do Sr. Filipe La Féria. É a presença habitual. Também faz duas personagens brilhantes, não posso dizer quais são, porque senão depois vai tirar a piada. Claro que não. Mas é um registro fenomenal e ele está... É um talento nato. A Sofia Mota, neste momento, acabou o I Love It, também esteve a fazer Remédio Santo e Morangos com Açúcar. É linda de morrer e faz uma Neusa brilhante. A Neusa é assim um bocadinho como a Floribela, fala com as árvores e com as flores. E é muito amiga da personagem principal, que é a Jéssica. A Jéssica é uma menina que concorreu a um programa de um reality show, porque queria ser famosa, lá está. Só que saiu-lhe um bocado o tiro pela culatra porque foi a primeira a abandonar, e nós sabemos que nestes programas normalmente a primeira a abandonar é aquela que ninguém se lembra. Exatamente. E que se apaixona muito pela outra personagem principal que sou eu que faço, que é o Carlos Xavier. O Carlos Xavier é um jogador da bola da 3ª divisão que está há 2 anos de baixa. Pronto, com uma lesão no menisco, e não posso dizer mais nada, pronto. Isto tudo gira um bocadinho à volta deste casal e de todas estas outras personagens. São 11 atores, mas para terem noção são 16 personagens, numa comédia de 1h30, e um entra e sai. É um bocadinho o registro, talvez, televisivo das pessoas, se lembrarem de um programa que dava na SIC, que era o Sai de Baixo. Sim. Pronto, que estava constantemente a entrar assim pessoas. Os atores, a gente acabamos a peça, estamos cansadíssimos. Porque depois tem ali um bocadinho também de Monty Python pelo meio, andamos um bocadinho aos choques uns com os outros, entra e sai constantemente, é uma comédia de 3 portas, basicamente, e acontece temos de tudo. Um elenco com gente com muito talento. Sim, muito mesmo. Estás muito satisfeito? Eu estou mesmo muito satisfeito, sim. E vocês têm estado a ensaiar, vocês têm também já uma página no Facebook, não é? Exatamente. O Amantes de Fresco. www.facebook.com/Amantes de Fresco. Portanto, quem quiser acompanhar a evolução dos ensaios desta peça pode fazer lá um like na página. Um grande like. Exatamente, um grande like. Como é que tem então estado a correr os ensaios? Muito trabalhinho, bem. Não é? Sim. Os nossos ensaios também se divertem, com certeza. Sim. Os nossos ensaios também são sempre muito diferentes. Nós temos estado com um dos nossos parceiros master, o Hotel Fonte Cruz, ali na Avenida da Liberdade. Neste momento estamos lá, porque já estivemos também noutros sítios e também já fizemos ensaios ao ar livre. Isto porquê? Porque esta peça vai passar por sítios muito pouco convencionais e temos que estar preparados para, assim como os jogadores fazem testam em campos com gelo e com relva e com terra batida, nós fazemos exatamente a mesma coisa, mas a nível de representação. É uma peça, só para os nossos ouvintes perceberem, que não vai passar só por salas de teatro, não é? Exatamente. Portanto, vamos poder vê-la em variados espaços, sim. Não é? Está desenhada para isso, para poder fazer uma turnê, aquilo que se chamaria as turnés antigas, que se ouvia falar antigamente. Vamos andar pelas terrinhas e por todos os lados de Portugal e até mesmo, de ciência, por Portugal. Mas isso depois, nessa altura, a gente fala. Isso mais para a frente, pronto. Sim. Mas pelo que tu também já me adiantaste, vai estrear em maio? Sim, vamos estrear em maio, se Deus quiser, se entretanto... Está tudo encaminhado para isso? Sim, tudo aponta para maio. O elenco que eu estava a falar, estamos em preparação porque além desta parte, este núcleo principal, esta peça vai ter uma vertente muito interessante porque, acho eu, que é os convidados. Vamos ter convidados nas sessões que vamos ter de teatro, e esses convidados entram sempre como elenco adicional, por isso as peças não serão sempre iguais. Por isso acaba por ser também uma parte interessante de ir ver esta Isso também peça. Obriga as pessoas a repetirem.
Exatamente. Não verem É só essa uma a vez mesma e verem intenção. mais do Sim, que uma. sim. Olha, e pelo que sei é uma peça que vai passar por Sesimbra e por isso mesmo é que Vai tu estás mesmo. aqui. Exatamente, sim. A Ainda Sesimbra não há foi- data, não é marcada? Ainda não temos data, isto porque queremos fazer uma temporada aqui e o teatro aqui de Sesimbra fomos muito bem acolhidos. Acolhidos não, colhidos. E de certa forma acaba por ser um convite muito, muito simpático e vemos com muito bons olhos porque a Câmara abriu-nos os braços e vai-nos receber de uma forma muito, muito interessante, que para nós, como um jovem elenco, com uma peça que se pretende ser, apesar de cómica, mas séria, não é? Claro. Uma postura séria, vemos com muito bons olhos. E há uma mensagem que queres passar com esse texto, com a tua peça? Basicamente, não sendo uma mensagem subliminar, não é? Basicamente é um espelho daquilo que se passa hoje em dia, que é um bocadinho o desinteresse das pessoas em progredirem numa determinada relação. Eventualmente, se há problemas, de repente viramos as costas e arranjamos outra pessoa. Aquela parte de relação descartável, o fator de achar normal gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, todas essas coisas estão implícitas na peça e achamos que realmente, acho que talvez a parte principal da mensagem é em todas estas circunstâncias, mesmo não as vemos como negativas, mas tem uma base, que é o amor. Pronto. E realmente nós falamos de amor na peça. E independentemente de que circunstância seja, fazer tudo por amor. Acho que é a mensagem que no final transparece às pessoas. Olha, já que falámos que a peça vai passar por Sesimbra, tem tido também um grande apoio da Câmara Municipal de Sesimbra e também graças ao André Quaresma, não é? Exatamente. Um beijinho para o André, hoje. porque ele faz anos Parabéns. hoje. Parabéns, André. Foi também com a ajuda dele que conseguimos que tu estivesses sim. aqui hoje. Aliás, o André faz parte da produção local, porque nós nos sítios onde nós estamos a ir temos uma produção local, porque nada melhor que as pessoas das próprias terras para nos poderem orientar. E neste caso o André faz parte da produção aqui local de Sesimbra e Setúbal, e estamos muito contentes porque tem sido um encontro de pessoas com muitas ideias e com muita proatividade, e é isso que se espera deste grupo de trabalho. E bons desafios. Sim. No teu caso pessoal, não é? Vamos lá ver. Olha, não sei em relação à peça se podes adiantar mais alguma coisa ou se ficamos por aqui. Não, posso adiantar. Como eu estava a dizer, é uma peça que se pretende inovadora, tem um conceito um bocadinho diferente. Posso desde já revelar uma coisa importante que têm sempre perguntado: onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Então eu vou-vos dizer, nós vamos estrear mesmo no Hotel Fonte Cruz. Isto porquê? Porque a peça passa-se num quarto de hotel de luxo. O Fonte Cruz foi o hotel da Moda Lisboa, o hotel da Vogue Fashion Night Out, é um hotel considerado entre os 8 melhores a nível nacional, tem uma atitude muito, muito, muito moderna. E o que é que nós vamos fazer? Aliás, o hotel vai fazer uma réplica exata da suíte do quarto maior que eles têm. Noutro sítio, que eu não posso dizer onde é. Claro. Essa mesma suíte vai parecer com que as pessoas, quando entrarem dentro da sala de espetáculos, a intenção é para parecer que estão a ser intrometidos, que estão a acompanhar tudo. Exato, Desde o estão a início, não é? debilitar a vida alheia. É um bocadinho Tipo esta a intenção. uma mosca que anda ali. Exatamente. Toda a gente quis ser a mosquinha em determinada altura. E neste caso é exatamente isso. Vão ser a mosquinha e vão ver todas as peripécias que acontecem naquele quarto. E olhem que acontecem muito. Eu pensava que não. Eu pensei, tanta coisa num quarto, como é que se vai poder? Mas acontece mesmo. Isso vai ser em maio, ainda não há dia definido? De momento ainda não temos dia, mas maio assim será. Mas vamos ter com certeza muito em breve. Sim. Olha, e apoios? Foi fácil arranjar apoios? Sim, eu acho que hoje em dia, em Portugal e pela crise que estamos a passar, acho que se vamos à procura de dinheiro, acho que é pouco provável, porque se ninguém o tem. Exato. Mas as parcerias, o fator é quase como antigamente. Se eu preciso de ovos, eu tenho uma galinha não, mas se eu tenho carne, eu dou a carne à minha vizinha e a minha vizinha dá-me os ovos. É um bocadinho dentro deste espírito que nós estamos a funcionar. E tem funcionado muito bem, porque realmente quando as pessoas querem ser proativas e nestas alturas de dificuldade, se pensarmos de uma forma positiva e não ficarmos estamos tão mal e deixarmos ficar sentados, acho que é o pior. É o pior, exatamente. E eu já por natureza, não sei, eu sou uma pessoa extremamente positiva e acho que
que isso também enerva muitas pessoas, mas é verdade, eu não consigo, eu sou capaz de ficar chateado agora com uma determinada coisa e passado um bocadinho já passou e pronto. E acho que é assim mesmo que temos que encarar a vida. Eu acho que sim, e com esse positivismo tenho-me rodeado de pessoas que têm um bocadinho a mesma atitude que eu, e é a força deste projeto, exatamente essa, é um espírito mesmo muito, muito, muito agradável. Tanto nos ensaios, nós temos ensaios de 6 horas, que são coisas assim impensáveis diárias, neste momento estão todos a dizer, pois é, afinal também não gostas. Mas eu acho que é um prazer trabalhar com estas pessoas e, de certa forma, sermos tão diferentes uns dos outros, e de repente há aqui um ponto comum, que é esta peça. Vamos lá ver se o público também... Acredito que sim. Eu acho que sim. Pelo que eu ouvi até agora, estou muito curiosa mesmo. Olha, o tempo voa, estamos quase a fechar a nossa conversa, mas primeiro dizer que tu vais voltar à Sesimbra FM em breve, e porque os atores que vão participar na peça também vão estar aqui, não é? Sim, vão ser convidados aqui pela Sesimbra FM, e eles também vão trazer outras novidades. Pois vão. E ainda vai ser este mês. Não vou dizer ainda qual é o dia. Depois, mais para a frente, divulgarei, mas para os nossos ouvintes ficarem atentos, vamos receber então alguns dos elementos deste elenco do Amantes de Fresco, não todos para já, até porque a peça irá passar por Sesimbra, e nessa altura então falaremos também com mais calma novamente com o Filipe e com os outros elementos que não poderão vir nesta altura. Moda, estou cansada. Vamos lá ver, vamos recapitular. Temos moda, representação na televisão, temos teatro, passagem também pelo cinema e música, porque tu participaste no videoclipe do Emanuel. É verdade. Não é? Do tema Ritmo do Amor. E participaste também ao lado do Rui Andrade no Festival da Canção no ano passado, 2013. Sim, é verdade, não é? Sim, é verdade. Como é que foi essa experiência também? Foi diferente. Não foi propriamente uma coisa que eu tivesse em mente em cantar ou ser cantor, não. Fiz alguns projetos com o Rui, e o Rui convidou-me para o ajudar na árdua tarefa de tornar uma música que seria um bocadinho diferente para o Festival da Canção, e pô-la de uma forma mais dinâmica e com uma linguagem mais europeia, e dar um ar... Até porque ele é um apaixonado pelos festivais da canção, não é? Eurovisão e isso tudo. Sim. E acho que as pessoas devem votar nele. Eu acho que, independentemente das outras músicas, e não querendo ferir suscetibilidades, o Rui merece ir à Eurovisão e representar Portugal. O Rui merece, e nós também merecemos, porque o Rui acaba por ser... dos cantores, eu já me estou a repetir, mas acaba por ser um dos cantores desta geração que merece mais que muitas outras pessoas que estão no mesmo patamar que ele. Exato. E eu acho que uma pessoa tão esforçada deve merecer a gente ligarmos para o número e realmente votarmos e fazer com que ele consiga realizar o sonho dele. Até porque nós falamos sempre de sonhos, não é? E seja ele qual for, o fator de nós irmos em busca seja de uma coisa, ou de alguém, ou de algo, acaba por ser sempre meritório, não é? E acho que neste caso, eu acho que sim, acho que faz todo sentido ele representar Portugal. Eu também acho que sim. Essa experiência que eu tive com ele foi talvez a experiência que eu tive mais medo de todas. Porque eu não pensei em ir para palco com o coro. Sempre pensei na parte de bastidores, os figurinos, aquelas coisas todas, e fazer uma imagem diferente, e a nível sonoro e etc. E depois, quando ele estava a escolher as pessoas, disse, não, tu também vais, e não sei o quê. Eu, desculpa, não vou, não. E então, ok, que eu tenha umas noções do que é ser afinado, mas estar no meio de 4 pessoas que são extremamente experientes no que estão a fazer, e eu encontrar-me ali no meio foi uma tarefa complicada, e principalmente não lhe mostrar a eles que eu estava cagadinho de medo, que é a mesma expressão. Eu só me lembro de estarmos naquela rodinha inicial virados ao contrário e pensar assim, ai meu Deus do céu, vamos lá ver como é que isto sai. E foi uma experiência muito boa, claro. E correu bem a experiência. Claro, não, sim, foi uma experiência muito, muito interessante, sim. Além de outras, claro. Olha, ainda tens muitos sonhos por realizar, acredito. Tenho, sim, mesmo muitos. Não passa pela parte profissional. Acho que os sonhos a nível profissionais não são talvez os principais. Também tenho sonhos a nível profissionais para realizar, mas acho que eu costumo dizer que procurar satisfação emocional
na parte profissional é errado fazer a substituição, e há muita gente que o faz. E eu acho que é errado porque acabamos com um vazio maior, porque a partir daquele desafio queremos sempre outro e outro, e achamos que aquilo que aquele desafio nos dá a nível emocional é aquilo que seria o mais próximo de partilhar a vida com alguém ou partilhar experiências. E hoje em dia cada vez mais eu dou valor a estar, por exemplo, num grupo de amigos com uma garrafa de vinho e falarmos sobre coisas, do que propriamente estar a preocupar-me com coisas a nível profissional. Eu quero ir para Hollywood e eu quero... Se acontecer, acontece. Eu sou extremamente esforçado e empenhado em tudo o que eventualmente eu quiser fazer. Por exemplo, ainda há bocado falei que tive 2 bares. Eu abri um bar que demorou 9 meses de recuperação, porque era um armazém dos anos 50, e eu a 2 ou 3 dias de abrir lembrei-me que eu não sabia tirar um café. Por isso. Mas foi um empenho total, e eu empenho muito nas coisas, ou seja, divido muito bem a parte profissional. Sim. Não é? Sentir-me realizado profissionalmente e fazer aquilo que eu gosto, mesmo que seja uma peça de segunda ou um filme que eventualmente não tem budget para pagar cachês avultados. Se eu gosto do projeto, alinho e dou... apaixono-me pela camisola que visto. E depois a nível emocional, claro que sim, claro que tem aquelas coisas que toda a gente quer, não é? Tipo nadar com os golfinhos. Não, mas a nível de sonhos, sim, claro que sim. Eu acho que é o que manda a vida, não é? O tem que sonho ser. Que manda a vida, senão tem que ser. Não faz sentido de outra forma. Exatamente. Olha, Filipe, estamos mesmo no final. Queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes? Queres fazer algum agradecimento? Quero agradecer Aproveita. a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir, claro que sim. Até porque aguentaram este tempo para me ouvir, não é? Mas queria-vos convidar, claro, a vir ver a peça Amantes de Fresco, com este elenco brutal, onde eu me incluo, mas falo principalmente dos meus colegas. É um clima que transparece no palco e é brilhante as representações destes jovens atores, e incluo aqui também as pessoas que têm um bocadinho mais de idade. É uma peça que tem lugares comuns com toda a gente. São histórias verídicas no sentido em que toda a gente já passou por aquelas situações. Aliás, o próprio slogan é esse, baseado em uma história verídica, baseado na sua vida. E é mesmo baseado na vida de todos nós. Fala de amor, que é sempre um tema intemporal. É um tema intemporal. E que faz... Eu, pelo menos, acredito que é o que faz girar o mundo. Espero que nos venham ver, que venham fazer um like no nosso na Facebook, página do Facebook, que é só procurar Amantes de Fresco. E estamos a fazer uma coisa muito engraçada, que é, com as outras peças normalmente funcionamos com o secretismo, neste caso estamos a fazer tudo ao contrário. Nós filmamos os ensaios, mostramos os atores, falam das personagens, fazemos essas coisas todas. Por isso, se puderem ir lá fazer um like e partilhar com os vossos amigos, melhor ainda. E até não esquecer que todos eles em breve vão estar também aqui em Sesimbra e vão poder ver esta peça ao vivo e a cores. Filipe, foi um prazer conversar contigo. Obrigada por este bocadinho, por estares aqui. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua carreira também. Obrigada. Voltaremos a falar mais para a frente, também com os outros teus colegas que fazem parte deste elenco. E deixa-me só fazer um parênteses. Convidar as outras pessoas que não estão aqui em Sesimbra para virem, porque está um sol maravilhoso. É verdade, já não chove, venham ver o mar. Está maravilhoso. Nós, neste momento, só para terem a noção, estamos num estúdio virado para o mar, o sol está-se a pôr, estamos a ver a aguinha, estamos aqui com uma imagem brutal. É verdade. É verdade. Obrigada, Filipe, mais uma vez.